Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Convido vocês a me acompanhar em mais um dia na minha doce e maravilhosa rotina. Vai ignorando minha cara mal acabada velha, mas é porque meus olhos amanheceram completamente irritados hoje. Eu também estou extremamente cansada, mas nada que um cafezinho não resolva. Já fui logo colocando aqui uma bela de uma xícara de café logo pela manhã. Acordei bem cedinho, 6 horas da manhã, para poder começar as minhas tarefas, né? Então esse é um vídeo muito aleatório, sabe assim, das coisas que aconteceram hoje no meu dia. Não planejei nada e fui fazendo simplesmente as coisas assim, bem do jeito mesmo, deixar a vida me levar. Já tinha alguns dias que eu tinha ganhado esse milho aqui, eu tava até com medo dele já estar seco e não prestar mais pra pelanca nenhuma. Então eu teria que cortar eles aqui, lavar direitinho, cortar, triturar pra me poder fazer bolinhos novamente, né, que eu tava querendo fazer. Aí então fui fazendo uma limpeza aqui nessa mesa, né, organizando as coisinhas, tudo que tava aqui em cima. Gosto de deixar as coisas tudo limpinho aqui, quando eu for fazer almoço, né, tá tudo limpinho e organizado, quando eu acender o fogão a lenha aqui. Então já fui organizando essa mesa, coloquei o sabão em pó ali no coisinha e tudo mais. O negócio é agora, eu fui ajeitando essa mesa aqui, fui passando um pano aqui em cima. Eu tento fazer o máximo de coisas bem rapidamente na parte da manhã, porque as crianças têm que ir pra escola, então eu tenho que estar com tudo organizado e o almoço também prontinho pra elas não ir com fome pro colégio, né? Meu irmão tava ali sentado no banco, como vocês podem ver, mas eu continuo fazendo minhas coisas, sabe? Porque eu não vou ficar empatado meu tempo conversando com ninguém, então eu já vou fazendo as minhas coisas aqui e conversando ao mesmo tempo, né, menina? Porque eu não vou ficar parada, não. Sinceramente, é isso. Aí agora eu fui coisando aqui, né? Passando paninho em tudo, ajeitando. Aí tava aí a panela de milho, o balde ali também, minha gente. E aí eu peguei agora, vim aqui pra dentro, porque o pão de queijo já tava pronto, tá vendo? Ó? Coloquei nesse pratinho aqui, todo mundo comeu, tanto eu, as crianças, meu irmão também. Comeu aqui um pãozinho de queijo, né, e tudo mais, com um cafezinho. Bom de maracujá. Esse pãozinho de queijo ainda é daquele pão de queijo que eu fiz, né? Que eu passei a receita pra vocês. Eu congelei alguns, né? Ainda sobrou ainda. Aí eu vou estar assando depois. Assei esse tiquinzinho aí depois eu asso mais, minha gente. Rendeu demais pão de queijo, então eu congelei. Vim aqui agora pegando as roupas do varal, já fui dobrando assim, né, pra poder guardar tudo dobradinha, né. Fiquei sem postar vídeo ontem no canal, minha gente, porque foi uma correria danada depois disso daqui, porque assim, eu tive que levar as crianças no colégio de Uber, menina, porque o ônibus não veio, quebrou, então eu tive que ficar levando elas e pra buscar depois eu tive que chamar o ônibus pra poder ir buscar elas. Então assim, por isso que eu sumi, porque a correria foi demais aqui, menina, sabe, esses dias. Às vezes também eu tô ligada 220, às vezes eu tô super desanimada, não quero fazer pelanca nenhuma. Então às vezes eu fico muito devagar, sabe assim, parecendo uma tartaruga velha. E é isso, principalmente depois de um faxinão, né, na casa todinha. Aí eu pego, menina, e descanso, fico no automático e aí vou descansando um pouco pra depois eu começar a agilizar minhas coisas novamente. Parece que meu tempo diminuiu bastante depois que as crianças começaram a estudar à tarde, porque eu pisco, menina, já tá na hora delas se arrumarem pra ir pra escola, já tá na hora de levar no ponto de ônibus e depois ter que buscar já rapidamente, assim, o tempo voa, entendeu? E quando era na parte da manhã, eu simplesmente colocava elas no ônibus, parece que o dia rendia demais da conta. Aí elas chegavam, né, depois que saía do colégio, e aí, menina, meu dia rendia bastante, mas assim, quando era na parte da tarde, parece que ficou bem mais cuidado, né? Então aqui, por exemplo, já é 10h30, eu já peço elas pra poder tomar banho, vestir o uniforme, ficar prontinhas, né? E tudo. Aí depois é que eu venho fazendo o almoço e tudo mais, minha gente, bem rapidamente também. Mas já dobrei essas roupas aqui e arrumei a minha cama, milagrosamente. Ó. Ficou tudo clean, tudo maravigold, minha gente. Agora eu já vim aqui, ó, pra poder cortar esses milhos, que já tava passando da hora. Então eu vou lavar eles direitinho aqui nesse tanque, colocar na bacia. Vou cortar e depois eu vou triturar. Eu já fiz isso daqui, sabe, mulher? Que é no planejamento de eu comer o bolinho de milho na janta, entendeu? Porque como vocês sabem, na janta eu gosto de comer uma coisinha diferente. Nossa, a alimentação dela, não sei o que, não sei o que lá. Gente, no almoço eu como arroz, como feijão, como salada, como verdura, como uns trem tudo, entendeu? Como carne. Só que, tipo assim, na janta, às vezes eu faço uma coisinha diferente, né? Eu gosto de fazer. Então, hoje, né, será um bolinho de milho. E eu vou estar fazendo ele hoje recheado com calabresa, né, e queijo. E também vou fazer um doce também, né, o bolinho doce, pra gente poder comer, tipo, como se fosse uma sobremesa, né? Então, já planejo a minha futura noite, tá entendendo? A minha futura janta, né, para a noite, pra mim e pras crianças. E esse bolinho aqui, ele, tipo assim, ele enche muita gente, entendeu? Então, não fica assim tão pesado, né? Ele não é tão pesado assim, né, pra comer à noite. Então, já vou agilizar logo aqui pra gente poder jantar bolinho de milho, né? E vai ser muito bom. Enfim, fui lavando todas as espigas de milho. Tinha algumas, sabe, que já tava meio dura. Tipo assim, não sei, secaram, ficaram assim meio esquisitas, né? Então, eu já não ia colocar elas, eu vou guardar e congelar, porque dá pra cozinhar também, né? Ou assar, alguma coisa do tipo. Como eu falei pra vocês, esse ano foi o ano que eu mais comi milho verde. Porque, sabe, eu peguei lá na roça lá da fazenda, peguei bastante milho. Só não fiz pamonha, né, esse ano. Também não vou fazer, não. Mexer com pamonha não dá muito trabalho, sabe, minha gente? E, tipo assim, esse ano foi o ano que eu comi mais milho. Por quê? Porque eu peguei lá. E, menina, quando você come milho, você sai ganhando pra todos os lados, como eu falei pra vocês. Então, ganhei muito milho. Ganho muito milho. E também comi bastante lá na fazenda também, minha gente. E esse daqui que eu ganhei, ele é super docinho, esse milho aqui, sabe? É muito bom. Então,
Eu gosto bastante de comer ele assim cozido. Só que como eu tava doida pra poder comer um bolinho de milho, eu já vou agilizar e deixar tudo prontinho, né? Cortando. E eu não vou ralar dessa vez no ralador, né? Porque como eu tenho o processador de alimentos aí, eu vou jogar tudo lá dentro. E ele que faça o trabalho dele, triturando o milho. Eu depois só vou temperar e vai ser bom demais na conta. Muito fácil, né? Porque, sinceramente, eu vou falar pra vocês. Se fosse pra eu poder ralar esse milho aqui de novo, com aquele ralador, igual eu fiz daquela vez lá na fazenda, menina. Ai, ai. Nem a pau juvenal. Aqui não, violão. Eu iria simplesmente cozinhar esse milho ou congelá-lo para poder comer depois. Mas como temos o triturador e o negócio, vamos coisar ele, né? E triturar todinho esse milho para poder fazer esse bolinho. Fui escolhendo aqui as espigas, né? Que estavam mais molinhas assim. Fui cortando, tá vendo? Acho que vocês já estão abusados de tanto ver milho nesse canal. Porque vocês podem ver aí que tem muitas capas de vídeo aí meu que e aparece a imagem de milho, né? E tudo. Mas é como eu falei pra vocês. É um vídeo bem aleatório, né? Que eu vou gravando o que tá acontecendo no meu dia aqui. Entendeu? Então foram essas coisas, os acontecimentos da minha vida, né? Dessa novela mexicana, da vida real, que é a minha querida vida, minha querida e doce, maravilhosa rotina. Então foi isso que aconteceu e eu estarei gravando isso daí. E pronto, né? É a vida, né? Agora eu fui terminando de cortar aqui, menina, e fui deixando as espigas que tava mais assim, dura, né? Pra lá. E tinha uma também que tava meio doentinha ali, que tava assim, os caroços muito mal acabado, velho. E aí eu não cortei direito não, entendeu? Só simplesmente coisei pra lá e pra cá, né? E essas outras aí que tava molinho, eu cortei tudo. As mais duras eu vou deixar pra poder cozinhar. Não é que tá dura, sabe assim? É porque, não sei explicar pra vocês, ela não tá tão molinha quanto a outra, assim, pra poder fazer bolinho, entendeu? E às vezes eu falo assim, não vou mais comer milho, nem vou cozinhar, não vou fazer mais nada. Já chega de milho por agora. Mas não, gente, às vezes bate uma vontade, sabe, de comer um bolozinho daqueles, sabe assim, é muito gostoso. Gente, se você não fez, faça aí uma vez pra você ver. É bom demais, sabe assim? É um gosto tão marcante na nossa vida que você não vai esquecer nunca mais, entendeu? Então, aconselho vocês a fazer aí, que vocês vão ver o tanto que é bom, o tanto que é gostoso um bolinho de milho. Fui lá dentro de casa pra poder procurar um saquinho, mulher, pra poder colocar os outros milhos, entendeu? Que estavam coisados aí, porque eu não vou rebolar no mato, né, obviamente. Aí tava aí, ó, o milho já na vasilha, tudo bonitinho, direitinho, ó. Mostrar aqui com mais detalhes pra vocês, ó. Bom demais da conta, né, minha gente? A panela, coisei tudo direitinho. E agora eu vou pegando os outros milhos que eu não cortei e vou tá guardando aqui nesse saquinho. E aí eu congelo eles inteiras assim mesmo, entendeu? No congelador da geladeira. Aí depois eu simplesmente pego e cozinho, né, gente? E eles ficam perfeitos, né? Congelados assim a espiga inteira, não tem problema nenhum, pode congelar, entendeu? Aí depois é só cozinhar normalmente, né? E fica muito bom. Guardei os milhos, né, minha gente? E também os que eu tinha cortado pra poder triturar. Vi que a chuva já tava querendo vir, menina de Deus. Aqui nesse momento começou a ventar demais da conta. Tá ventando muito aqui nesse dia. E aí, menina, já tava querendo chover. Eu terminei de lavar mais roupas e estendi aí, tá vendo? Essas roupas aí. E aí, mulher, não deu pra secar e vai ficar aí mesmo, né? Agora eu vim aqui pra poder coisar depois de guardar as bicicletas. Tirei daí, né, pra não molhar, coloquei pra lá. Vim pegando meu manjericão, percebi que ele tava começando a adoecer. E ele não tava mais querendo ficar nesse vaso, porque a raiz dele tava muito grandona, muito enorme mesmo. Então eu vim pra poder tirar ele daqui e colocar num balde maior. Eu gosto muito de manjericão, por isso eu tenho várias mudinhas, entendeu? Então plantei nesse canteiro aí bastante manjericão. Olha só como tá bonito os meus pés de inhame aí, taioba, sei lá o que é. Entendeu? Só sei que tá muito lindo, não importa. Só sei que as folhas são lindas e maravilhosas, né? E aí, menina, eu fui tentando tirar ali o manjericão do vaso, nunca tava querendo sair pelanca nenhuma, tá entendendo? Tava muito coisada, as raízes estavam muito profundas e muito coisadas assim, né? Que eu já tava muito apressada querendo tirar logo esse manjericão e o danado não queria sair de maneira nenhuma. E depois ele pegou e saiu, né? E aí as raízes dele estavam super coisadas, tá vendo? E assim, bem fundas mesmo a raiz dele aqui. Já tava batendo lá no fundo do vaso, né? Procurando lugares para poder se esticar mais as raizinhas dele, né? Mas não tinha. Sinto lhe informar, querido, que não teria. E aí, o que acontece? Eu peguei, né, salvei sua vida, manjericão. Salvei sua vida, querido, porque olha só como é que tava aqui as folhinhas, os galhos dele, tudo cheio de um trem ré branco esquisito. Um fungo, sei lá que diacho é isso. Aí eu peguei e fui furar o balde aqui, menina, esse balde tava tão podre, velho. Eu furei ele com esse negocinho aí, ó, com a pazinha. E aí furou direitinho, mulher, e de repente começou a chover, molhar tudo, olha só. Peguei e larguei pra lá. Tive que deixar pra lá o balde, o manjericão com tudo lá, menina, porque começou a chover bastante aqui, ó, chovendo forte mesmo, mulher. Eu falei assim, que é isso? Deus, o Senhor tá muito maravilhoso esse ano. Porque, tipo assim, nossa, quanta chuva, quanta chuva, quanta chuva. Meu Deus do céu. Aí, tipo assim, tava muito calor, né, e de repente começou a ventar e começou a chover. As plantinhas agradecem. Depois que a chuva passou, né, menina, aí eu peguei e plantei o pé de manjericão bem aqui, tirei os galhos que estavam doentes, né.
E aí ele falou bem assim, obrigado, querida, por ter tirado os galhos doentes e me plantado num vaso maior, tá? Eu fiquei muito feliz. Agora eu já vim aqui pra poder tá fazendo a comida e eu tive que acelerar meu processo aqui de acendimento de fogo, sabe por quê? Porque senão não ia dar tempo de cozinhar feijão ainda, fazer o almoço, tudo para as crianças poderem ir pra escola. E aí o que acontece? O feijão, ele é um feijãozinho verde, né? Então é bem rápido pra poder estar cozinhando na panela de pressão, por isso que eu estava muito tranquila e sossegada. Então, eu estava fingindo que eu estava tranquila, porque eu estava aqui quase surtando. Ainda vem, peguei uma lenha cheia de cupins que picaram a minha mão todinha aqui, tá vendo esse tudo trem branco aí em cima do fogão? São cupins, entendeu? Que estavam comendo a madeira, e eu fui abrir a madeira assim pra poder coisar assim, porque a madeira já bem cortadinha, coisadinha, lascadinha assim, então ela pega e fica bem mais fácil de estar acendendo. E aí eu peguei e fui fazer isso e levei várias picadas, mordidas de cupim na minha vida. Mas tudo bem, eu já estou acostumada com as pancadas e as mordidas da vida, né? E é isso. Aí eu peguei, agora fui colocando ali um monte de papelaiada dentro lá, papel plástico, um monte de trenheira, tudo pra poder estar acendendo fogo. E tava ventando demais, tive que colocar um toco bem na frente do fogão. E depois me arrependi porque esse toco pegou fogo também e coisou. Mas tudo bem, a vida cidadã brasileira da rural. Tava ventando demais, menina, sabe? Assim, ventando muito. Por isso que eu quero fechar essa área aqui, entendeu? Essa parte, pra poder fazer tipo uma cozinha aqui, né, maior. E vai ficar muito legal, vocês vão ver, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu peguei aqui o feijão, tá vendo? Ele é verdinho. Aí eu congelo, tá? Congelo e ele fica bem coisadinho, tá vendo? Conserva muito bem o feijão. Tá limpinho já tá acatadinho e tudo, né? Que a gente tirou da casca, já foi colocando diretamente na vasilha, lavando, e depois colocando aqui nessa sacola. E eu já levei pro congelador. Então ele congelou e ficou, né, conservado aí. E agora eu estou cozinhando pela segunda vez esse feijão aqui, minha gente, entendeu? O feijão verdinho é bom demais na conta, gente, o sabor é outro, né? E agora já fui colocando água quente também pra poder agilizar o processo do cozimento. Gente, no geral, eu sou muito rápida pra poder fazer comida, entendeu? Basta o fogo estar aceso e tudo mais, né? Ter fogo suficiente pra poder fazer o almoço. Que eu sou muito rápida pra poder fazer, entendeu? Não fico enrolando, não. Muito rápido eu faço. Então, eu já coloquei o feijão já temperado também, assim, com os temperinhos tudo dentro. Fui tampando aqui a panela pro feijão cozinhar. E também já fui agilizando aqui, menina, fazendo aqui a carne, o arroz, né, e tudo mais. Olha só, o arroz já tava prontinho. E agora, menina, só faltava a carne mesmo, né? E o feijão. Aí, ó, tá vendo? Tanto que tá ventando. Pois é, menina. Mas eu consegui fazer o almoço. Deu tudo certo, né? Aí as crianças já estavam almoçando, né? Tudo de bom, tudo maravilhoso. Já aproveitei aqui para poder bater aqui o meu milho também, né? Nesse negócio aqui, nesse triturador. Gente, se vocês quiserem um link do triturador, tá bom? Posso estar deixando para vocês aí, tá? Ele é muito bom, gente. Eu faço de tudo nesse trituradorzinho aqui. Como eu tô triturando milho, eu também faço salada nele. Eu coloco tomate, repolho, as coisas tudo aí dentro, né? Cenoura, o que for que eu tiver querendo fazer no momento. Dou uma triturada assim bem leve e aí vira uma salada maravilhosa. Até carne dá pra moer nele, sabe? Então é muito bom. Ele é assim, ele é mais simples, ele não foi muito caro, entendeu? E eu quis, assim, dessa vasilha aí de inox, assim, desse jeito, né, de alumínio. Porque, sei lá, eu queria de vidro, na verdade, né? Mas eu peguei, acabei comprando esse aí, que é a vasilha de inox. Mas, tudo bem, gente, importante é o coisa dele, né? O papel dele, que é triturar os alimentos. Igual vocês vão ver aqui, que vai triturar esse milho todinho aí com muita facilidade. Em vez de estar ralando o milho 300 anos, né? E ralando os dedos tudo, né? Igual aconteceu comigo, né, menina? Que eu fui ralar o milho esses tempos aí, né? Que eu tinha muito tempo que eu não ralava milho desse jeito. Acabei ralando meus dedos, coisando, meus dedos, entendeu? Meus dedos foram todos ralados. Mas é a vida, né, gente? Aí agora eu ralo direitinho, não toro mais meus dedos, né? E fica tudo bem. E aí, menina, eu vim aqui agora pra poder tá batendo, né, esse negócio aqui. E ele tem 3 opções aqui de botão aqui, que eu não... Tem a velocidade 1, velocidade 2. E tem o desenho ali que eu não sei o que é. Parece que é bolo, pra bater massa de bolo, sei lá o que é isso. Só sei dizer que eu nunca uso essa função aí. Entendeu? Porque eu sempre sou uma pessoa muito abrasiva, então eu uso o lado mais potente, né, das coisas. Eu sempre acabo usando esse negócio aí. Nem sei se o outro lá de bater massa de bolo é mais forte do que esse outro aqui, mas ao meu ver, parece que não. Parece que esse negócio aí que tem 2 pauzinhos, parece que é mais forte pra bater o negócio. Gente, depois de bater esse negócio aqui, virou um negócio assim, sabe? Que eu tive que levar as crianças na escola, levei no ponto de ônibus, o ônibus não veio, tava quebrado. E aí tive que chamar o Uber pra levar elas na escola. E aí voltei, menina. Fiquei em casa um pouco fazendo as coisas. Depois, menina, agora já tô saindo aqui, eu e o Anderson, pra poder buscar as meninas lá no colégio, entendeu? Na correria braba, né? Com a chuva, chovendo bastante. Toda hora cai uma chuva, né, menina? Mas graças a Deus. Então agora já estamos a caminho pra poder buscar elas. Eu tava sem saber como é que eu iria pegar essas crianças lá. Se eu teria que ir de Uber novamente. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Daqui, pra poder ir lá, levar as crianças e eu voltar pra casa, que eu não iria voltar a pé, né? Uma distançona gigantesca dessa. Custou R$50. Entendeu, mulher? E aí, pra eu poder ir de novo buscar essas crianças lá,
ir e voltar novamente. Aí vai o quê? R$ 100 pra poder levar as crianças no colégio. Era melhor ter faltado aula, né? Do que gastar essa dinheirama toda. E todo mundo fica falando pra mim, Gabriela, tira sua habilitação, tira sua habilitação. Vou tirar, gente. Calma, tá? Aguardem, tá? Que aí eu estarei dirigindo nessas estradas todas aqui. E vai ser muito abençoada os meus dirigimentos, sabe, gente? Que eu vou dirigir com muito cuidado também, porque eu não vou ser assim uma louca, né? Doida, que tá acontecendo muitos acidentes aqui, gente. Principalmente nessa avenida aqui, ó. Tá bom? Nesse mesmo dia que eu fui levar as crianças na escola, quando eu voltei, tinha um homem caído no chão com a cabeça sangrando. E eu falei, que é isso, gente? Então é muito perigoso, gente. Tá vendo que esse negócio aqui é muito movimentado? Pois é, e tava tudo assim, gente, ó. Choveu demais da conta. Tava vindo uma água, assim, enxurrada muito forte nos asfaltos. Eu peguei a primeira criança, né? E já fui levando pra casa e tudo mais, né, minha gente? E tipo assim, tem uns alunos, né, que quando quebra o ônibus, eles vão a pé, sozinhos pra casa. O tamanho da Maria Heloísa, o tamanho da Maria Vitória. Eu realmente não confio. Não confio, minha gente, sabe? Não deixo de jeito nenhum. Então eu faço o possível que for, vou debaixo de chuva, vou do jeito que for, faço o possível e o impossível pra poder buscar e vir com as minhas crianças e tudo mais, né, minha gente? Porque eu não deixo elas ir sozinhas e nem voltar sozinha, não deixo, entendeu? Não pode confiar, minha gente. Tem que ter o máximo de cuidado possível. Então agora a gente já foi seguindo, né, pra poder pegar a segunda criança no segundo colégio, né, minha gente? E vamos indo bem tranquilamente aqui, né, por essa avenida aqui, gente. Aqui é a cidade de Posse, Goiás. Se vocês não conhecem, conheçam agora, ó, tá vendo? Esses lugares todos aí, ó. Aqui tem um trem, aqui tem outro, aqui tem um coisa, aquilo, lá, aqui é quase o centro da cidade, aqui já estamos quase chegando em casa. Nossa, como eu sou coisada, Você ainda não se acostumou com a minha maneira de falar, se acostume, porque eu sou assim, entendeu? Eu falo trem, eu falo isso, eu falo aquilo, eu falo as coisas, coisada, um monte de trenheira. E tá aqui já o negócio já batidinho, tá vendo? Ela como fica maravilhoso. Aqui, gente, já é na hora da janta, tá entendendo? E aí eu vim fazer aqui esse bolinho pra gente poder jantar. E eu queria dormir bem mais cedo hoje, então eu tentei fazer tudo ao máximo aqui pra gente poder jantar, tomar banho e tudo. E eu dormi pelo menos 8 horas da noite, né, minha gente? Porque se tem uma coisa que eu estou muito coisando assim e negociando, como que fala? Eu estou prezando muito pelo meu sono, entendeu? Porque, gente, eu quase não descanso quando eu vou dormir, tipo, às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo as coisas e tudo mais, né, minha gente? Então, nesse dia aqui e nos outros dias, eu tô tentando priorizar o meu sono, né, minha gente? Pra eu poder dormir pelo menos umas 8 horas, 9 horas de sono, né? Então aqui eu queria dormir umas 8 horas da noite. Dividir a massa, como eu sempre faço, assim, né? 2 partes pra fazer o doce e o salgado. No salgado eu vou estar colocando calabresa dessa vez e queijo também, que vai ficar uma delícia. Eu, particularmente, gosto mais do bolinho doce, sabe? É bem mais gostoso. Só que, tipo assim, o salgado dessa vez superou. Menina, vou falar pra vocês, ficou muito gostoso. Ele recheadinho, assim, com calabresa. Ficou tudo de bom. Então experimenta fazer na sua casa um bolinho de milho desse daqui frito pra você ver que você vai apaixonar. E tipo assim, fazendo salgado assim, você recheando, menina, é bom demais na conta, entendeu? Coloquei calabresa, mas dá pra colocar linguiça frita, né, e tudo mais. Fica quase igual pamonha, mais gostoso ainda, obviamente. Então eu coloquei açúcar no outro, coloquei um pouquinho de sal, fui colocando farinha de trigo pra dar o ponto aqui. Eu coloco umas 4 colheres de farinha de trigo, né, que também não precisa exagerar, que é pra não perder o gosto de milho, né, que é o mais importante nessa vida, é o sabor do milho. Então é isso, mulher. Ó, agora eu fui pegando aqui a última calabresa que resta na minha vida, nesta casa, né? E vou cortando, tá vendo? Fui cortando assim e fazendo os cubinhos de calabresa pra poder estar jogando dentro dessa massa. Enquanto isso, eu já fui colocando ali a panela pra poder estar esquentando, pra mim jogar a calabresa lá. E a outra panela também já tava esquentando ali pra poder fritar os bolinhos, né, mulher? Que eu sou muito versátil, eu sou muito... Como é que fala? Sou uma mulher muito coisada. Enfim, aí eu fui ali jogando a calabresa, fui fritando, joguei um pouquinho de óleo na panela. Agora vamos fritar logo o bolinho doce, que já tava aqui no grale, pra poder fritar. Então eu tava fritando a calabresa pra poder rechear o bolinho salgado. Por isso que eu já fui logo fazendo doce aqui pra agilizar esse processo. Fui mexendo a calabresa ali também, né, que tava fritando nesse exato momento. Lembrei do queijo, menina. Quase que eu esqueci de colocar o queijo no bolinho salgado. Menina, eu sou muito receiteira, sabe? Eu sou muito receiteira. Eu invento as receitas assim, vou coisando, menina. Então, assim, eu sou confeiteira e também sou, como é que fala? Mulher, a pessoa que cozinha, eu sou cozinheira, mas é outro nome que fala, gente, que é na gastronomia. Então eu sou gastronomeira, gente do céu, eu sou maravilhosa demais. Então fui jogando aqui a calabresa frita, tá vendo? Depois de ter jogado o queijo, e isso aqui dá um sabor super especial no bolinho, no bolinho de milho, que você não tem noção. Junto o sabor do queijo com a calabresa, ele, não, 10-0 no bolinho doce, viu, que eu gostava mais. O bolinho salgado agora recheado tá ganhando, viu? Sinto muito, bolinho doce, mas você perdeu dessa vez, tá? Então é isso. Aí eu fui misturando aqui agora, ó, tudo direitinho, né? Pra poder já fritar também o bolinho salgado. E eu quase não dei valor nesse bolinho salgado, sabe, gente? Assim, eu ia fritar só uns 4 e guardar o restante da massa. Me arrependi, mulher, porque eu fritei muito pouquinho o bolinho salgado.
Agora eu tava aqui na luta, menina, com essa espátula aqui, porque pra poder desgrudar o bolinho assim é um pouco complicadinho, então tem que ter técnica nessa hora, entendeu? Você tem que pegar uma espátula que a ponta dela é bem fininha pra você conseguir passar assim embaixo do bolinho, porque sim, ele acaba grudando um pouquinho, mas você raspando bem assim por baixo, ele sai inteirinho, entendeu? E aí você, coisa assim, tá vendo? Vai desgrudando ele e vira. E tem que ter uma técnica aqui porque ele é bem molinho, sabe, menina? Ele é molinho. Na hora que você for virar, é perigoso ele esparrachar todinho. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Porque esse bolinho, ele é assim, ele é mole. E aí quando você passa a espátula e coisa, tem que virar assim com todo o cuidado do mundo, tá? E ele fica assim molinho, mas depois ele firma, entendeu? Quando vai esfriando um pouquinho que você tira e coloca no prato, ele vai firmando. Aqui já estava fritando o bolinho salgado, já tinha colocado doce, né? Coloquei cada um num prato para não misturar, né? Então vai ser assim, bolinho salgado pra janta e tudo, ó. E o outro pra sobremesa. Eu fritei mais doce do que salgado, me arrependi amargamente, né? Aqui tá o doce, ó, tá vendo? E o outro lá é o salgado. E, gente, a nossa noite só foi seco mesmo. Eu coloquei aqui o meu programa favorito, que são os programas do TLC. Aqui, nesse momento, tava passando Amor Fora das Grades, entendeu? E aí eu fui comer meu bolinho aqui e tomei banho e comi meus bolinhos, menina, e fui dormir. Só isso mesmo que eu fiz aqui na noite. Então amanhã eu volto, tá bom? Pra poder finalizar esse vídeo, porque agora eu não quis fazer mais pelanca nenhuma, só assistindo o meu programa e comendo. E depois fui dormir bem linda, bem bela e maravilhosa. Bom, queridos e queridas, então, estamos aqui em mais um dia, né, que eu não finalizei o vídeo ontem, como vocês viram, que eu simplesmente jantei e fui dormir. Meu olho ainda está inchado, eu pensei que já teria melhorado, mas não melhorou. Passou a noite, hoje, né, ontem ele estava extremamente irritado e eram os dois olhos que estavam irritados, né, e hoje parece que o caroço tá aumentando, tá inchando mais ainda. Eu esquentei, o dedo assim, né, que igual eu fazia antes, que sempre saía esses negócios no meu olho, então eu esquentava o dedo e colocava assim em cima, e eu fiz do mesmo jeito agora, e aí pareceu que tava melhorando, minha gente, mas novamente ele tá inflamando, ó. Olha só, tem um carocinho bem aqui. Aí eu vou fazer alguma coisa quente, né, e vou colocar em cima pra ele estourar, né, pra poder estourar. Mas, gente, esse trem incomoda demais da conta, vou falar pra vocês. Incomoda muito. É muito ruim isso. E hoje, menina, eu tive que sair debaixo de chuva pra poder levar as crianças novamente no ponto de ônibus. Ainda bem que o motorista parou. Porque quando a gente tava indo, bem ali assim, já chegando quase no ponto de ônibus, o ônibus já tava vindo e tava chovendo muito, chovendo muito. O tempo aqui assim tá assim, menina, sabe? De repente abre um solzinho, aí quando eu pensar que não, já chove de novo, cai a chuva, sabe? E aí, então, menina, eu fui levar elas lá debaixo de chuva. E aí, o motorista foi e parou. Graças a Deus, menina, sabe? E aí as crianças pegou, entrou no ônibus e foi. E aí agora eu tô aqui em casa, né, gente? Já cuidando das coisas por aqui, de novo, né? Aí daqui a pouco eu vou buscar elas novamente. Mas tá chovendo bastante aqui no Goiás, minha gente. Então, assim, tem lugares por aí, né, minha gente, que tá acontecendo muitas coisas, né? Tem pessoas que estão debaixo de terra e tudo mais, soterradas e tudo, né? Que Deus cuide, né, gente, dessas famílias e tudo mais, né, minha gente, que dê tudo certo. Aqui tá chovendo bastante, né, gente, também, mas graças a Deus são chuvas calmas, né, gente, e tudo mais, né? E é isso, meu povo. E eu agradeço muito a Deus, sabe, gente, porque, assim, quando as chuvas são calmas, né, e tudo, é muito bom. Porque teve épocas aqui, né, que a seca é muito brava, foi muito brava a seca, né? Então os animais sofrem bastante, né? E todo mundo sofre, né, minha gente, com a seca. Então tem que pedir a Deus pra mandar chuva calminha, né, e tudo mais assim, tudo, né, vem chuva calma a medida certa, né, gente, pra abençoar. Eu tô por aqui agora, já vou dar um gralho aqui nessa cozinha, porque eu fiz o almoço e tudo mais, aí coloco as vasilhas aqui dentro. E eu, gente, eu até tava me organizando pra poder fazer, tipo, já eu me migrar lá pra fora, pra área, né, pra eu poder cozinhar na lenha e já lavar minha louça lá fora e deixar lá fora. Eu tava até pensando em pegar meu escorredor de louça daqui e colocar lá fora, que eu até coloquei uma mesinha lá, ó, gente, ó. Tá vendo? Eu coloquei aquela mesinha ali já na intenção, tá ventando, tá vendo? Já na intenção de eu colocar o meu escorredor de louça naquela mesinha e eu usar o tanque como se fosse uma pia, né? E aí o que acontece? Eu ia usar o tanque como pia, ia colocar as minhas louças lá, que eu cozinhasse no fogão a lenha. Só que, gente, eu já desisti dessa ideia por enquanto, de eu fazer minha cozinha ali naquela parte de fora.
porque eu tenho vários planos, né, pra essa parte de fora daqui, onde tá, tipo, já a lavanderia tipo, a churrasqueira ali, os trem tudo misturado, né, nessa mesma área. E os meus planos aqui é tipo, né, várias coisas que eu quero fazer, ainda tem que colocar cerâmica nas áreas. E aí eu vou ter que fechar essa parte daqui se eu quiser usar ela como cozinha, vou ter que fechar. Por quê, gente? Porque venta demais da conta. Então, por isso que eu desisti da ideia de lavar a louça lá fora e tudo, já usar aquela parte dali como cozinha agora sim, né? Já direto. Porque venta muito, gente. Quando chove, acaba jogando água, respingando. Então, isso não vai ser uma coisa muito boa, porque eu quero estar fazendo as coisas tudo quase ao mesmo tempo, né? Aí fica o frio e eu mexendo lá, né, junto com o frio e o fogão e tudo mais. Então, por enquanto, eu desisti dessa ideia de colocar o escorredor lá e já usar essa parte todinha aí, já como se fosse a cozinha mesmo, né, e não colocar mais louça aqui dentro e tudo mais assim pra poder estar lavando. Então, desisti dessa ideia por enquanto, minha gente. Depois eu vou me organizar pra poder fazer isso daí e vai dar certo. Mas é isso, minha gente. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha rotina, né, vou fazer minhas coisas aqui. E vou finalizar esse vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Não se esquece de deixar seu like, tá bom? Ative o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.